sejam bem-vindos ao Somos Teia Podcast, com a apresentação das 3 Oliveiras, 3 mulheres negras que buscam conectar pessoas e dar visibilidade aos que estão ao seu redor. Uma iniciativa importante para cada uma de nós, acredito, e que a gente espera ser poderosa e impactante para você que nos acompanha. Eu sou Denise Oliveira, jornalista. Quero dizer que eu estou muito feliz em compartilhar esse projeto e esse momento com todos vocês, com a Fabi, com a Camila. Eu vou começar falando que estar aqui é a realização de um sonho. Acredito que para mim, para as meninas, eu já trabalho com comunicação há alguns anos e ao longo dessa caminhada, acredito que eu fui esperando, eu fui planejando, eu fui trabalhando e vislumbrando por esse momento e realizar esse projeto com pessoas que eu gosto, que eu curto, que eu admiro e acompanho, faz toda a diferença. E para ficar melhor, ainda queremos contar com a participação de todos vocês, família, amigos, seguidores e novas pessoas que a gente encontrar aí pelo caminho. Então, Somos Teia, está no ar e bora para as apresentações iniciais. Como é um programa de estreia, a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho mais formal, cada uma vai falar um pouquinho de si para vocês irem se acostumando e nos conhecendo. Então, comecei falando, agora passo a bola para a Camila, que vai se apresentar. Olá, pessoal. Como a Denise já disse, meu nome é Camila. Já que é para falar um pouquinho de cada uma de nós, posso dizer da minha formação, né? Sou professora de formação, atuei 10 anos como professora e agora estou tentando abrir novos caminhos. E como a Denise disse, de fato a realização de um sonho, talvez para mim a realização de pequenos sonhos, né? De trabalhar ou de fazer um projeto com pessoas que eu também gosto, que eu também admiro. E eu espero, sinceramente, que nós consigamos passar um pouco dessa emoção para vocês. Aí eu passo a bola para a Fabi. Olá, pessoal. Eu sou a Fabi Oliveira, designer e ilustradora e talvez por isso a menos conversante do grupo, né? Eu estou bem empolgada com o start real nesse nosso projeto que nasceu das nossas trocas, conversas de sala, de cozinha, pós-festa e etc. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com a comunicação, assim, com a fala, e ainda mais, assim, sendo gravado, né? Que aí é uma coisa que fica eternizado, né? Então, assim, dá uma segurada nas bobagens. Mas eu estou bastante empolgada com esse projeto que está nascendo, assim, de uma forma mais real hoje. O Somos Teia foi um projeto muito especial, muito preparado, detalhado. A gente vai, a partir de agora, contar para vocês como surgiu, né, essa ideia, como foi crescendo, nascendo. Então, vamos falar um pouquinho agora, já que a gente já se apresentou, que vocês conhecem um pouquinho mais da gente, apresentações aí concluídas com sucesso. Agora a gente vai contar um pouquinho como surgiu essa ideia do Somos Teia. Antes eu queria só dizer que o propósito, né, do Somos Teia é ser um canal que conecta as pessoas. Então, através dessa comunicação, a gente quer contribuir mesmo de alguma forma para melhorar a vida de cada uma de nós mesmo e de cada uma das pessoas que estão acompanhando. Então, somos teia, somos mulheres, somos família. Não sei se vocês já perceberam visualmente, somos primas, somos amigas, somos conectadas e agora também parceiras de trabalho nesse projeto que se inicia. E somos também muito mais coisas que vocês vão descobrindo aí ao longo das edições. Essa é a nossa estreia, então tem um pouquinho do nervosismo, tem um pouquinho da nossa expectativa do que está por vir, e aí a gente vai começar contando como que surgiu essa relação, como é essa nossa relação, que vocês já perceberam que tem uma relação familiar, e como surgiu essa realização, essa relação para chegar nesse projeto. A gente costuma brincar que entre a nossa relação familiar, os nossos devaneios, né, Camila? A gente foi chegando nesse projeto e a Camila vai contar um pouquinho, começar contando, daqui a pouco todo mundo vai falar um pouquinho dessa nossa trajetória até aqui.
A gente tem muitas histórias juntas, né? Começando falando uma curiosidade, porque no começo a Denise me chamou de Oliveira, mas eu não tenho Oliveira registrado no meu nome, mas eu sou uma Oliveira. Eu vou explicar por que eu sou uma Oliveira. O meu pai, que é primo legítimo, né, de primeiro grau, tanto da Denise quanto da Fabi, tinha uma mãe Oliveira e o pai era da Silva. E aí, por alguma razão que eu não sei o porquê, porque eu não conhecia a minha avó, ela faleceu antes de eu nascer, ela e as minhas tias também não sabem, os meus tios também não sabem o porquê. Ela colocou Oliveira nas mulheres e nos homens ela usou o segundo nome, que era Francisco, né? Então tem Reginaldo Francisco, João Francisco, e aí o meu pai não pegou Oliveira. Mas eu casei com Oliveira. Então, só que eu não mudei o nome, né? Meu nome é Camila Cristina da Silva. Mas eu me sinto uma Oliveira. Vocês acham que não é justo que eu seja Oliveira? Não, acho é, que é muito justo. justo. E você casou com Oliveira Silva. Então você é uma Silva e Silva. Aí eu brinquei com ela. Quem tem Silva e Silva pode se considerar Oliveira. Então, para todos os efeitos, somos 3 Oliveiras. Então vocês perceberam que existe uma forte relação familiar aí. A gente cresceu juntas, né, Fabi? Sim. Desde que eu me conheço por gente, Existe eu lembro da Fabi, né? a Fabi lembra de mim. Eu já vou confessar aqui que eu sou a mais velha. Não vou revelar a idade, só vou falar que eu sou a mais velha. É pouca coisa. Então, a Camila também, desde pequena, a gente estava relembrando histórias da nossa infância. Então, a gente tem uma relação familiar muito bacana, muito bonita, desde sempre. E aí a gente se encontra na adolescência, se encontra no início da fase adulta, cada uma com as suas coisas, cada uma buscando os seus caminhos. Mas a gente sempre teve algo assim, né, de empatia, de sempre estar junto, de né? conexão também. De conexão, exatamente. E nesses nossos encontros, desde esses nossos encontros é que começa acho que a sair algo que chega nesse momento que a gente está hoje. Só para voltar um pouquinho, para falar dos sobrenomes, só uma curiosidade. Silva, Santos e Oliveira são os 3 sobrenomes mais comuns do Brasil. Então, eles são compartilhados aí por milhões de pessoas em todo o país. O Silva é de origem portuguesa, significa floresta, selva ou bosque. Mais de 5 milhões de brasileiros têm o sobrenome Silva. E nós temos 2, né? O Oliveira e o Silva. E o Silva, nós estamos ali no top trainee. É assim que fala, né? O Santos é o segundo sobrenome mais comum no Brasil. Também tem origem latina, espanhola e portuguesa. Mais de 3,9 milhões tem Santos no sobrenome. O Santos vem de todos os santos. Isso porque era muito comum que ele fosse atribuído a pessoas que nasciam no 1º de novembro, dia de Todos os Santos, lá em Portugal. E aí essa questão cultural veio também para o Brasil. E o Oliveira, Fabi, é o terceiro nessa lista aí de sobrenomes e tem um significado bastante literal. Árvore que produz a oliva, cultivadores de oliveira, local cheio de oliveiras. Então, também tem origem portuguesa e mais de 3,7 milhões de brasileiros têm oliveira, inclusive essas moças que vos falam. Então, na questão de sobrenome, a gente está bem representada aí. E provavelmente isso vai render um outro episódio de podcast, né? Que nós estávamos conversando sobre a origem dos nomes. Nós temos ali um limite até onde a gente consegue investigar, né? A gente sabe que tanto Oliveira quanto Silva, que são nomes portugueses, provavelmente foram dados aos nossos antepassados que nasceram no Brasil, porque eles eram propriedade, né? Dos escravizadores. Então, nós não temos essa informação, né? A gente não conseguiu investigar, até porque tanto o meu pai quanto o pai da Denise, os tios que ainda estão presentes, né, na nossa vida, eles não têm essa informação. Então, nós não sabemos a origem do nome, né? Tem uma galera que fala, meu nome veio não sei da onde, porque a gente não tem essa informação. Provavelmente isso vai render um episódio de podcast. Sim, pode ser uma pauta aí para um próximo episódio da busca, né, das origens. Até existe
alguns estudos hoje que vai lá buscar a origem de onde você veio. Até isso é um papo que rola entre a gente de ir... nossos pais nasceram na Bahia, então ir buscar registros, né, da época deles, porque muita coisa, eles têm pouco registros, né, da chegada dos nossos avós, então é algo que, além de render um bom assunto, é algo que a gente tem interesse, né? Sim. Inclusive, assim, da nossa família, eu acredito que existam muitas famílias que também se interessam, assim, que tem essa noção, né, de não saber realmente qual a sua origem, se interessam por saber e tenham como buscar. Então, já fica aí um arquivinho para uma próxima pauta. Aí, voltando na história de como surgiu o Somos Teia, eu comentei que, na verdade, é uma extensão, né, dos nossos encontros em família, que sempre teve... eu, por exemplo, tenho sempre esse registro na memória de muito amor, muita alegria, muita música. Tudo terminava em bate-papo, em debate, sobre diversos assuntos. Era um encontro para comemorar um aniversário, né, uma simples reunião, almoço de domingo. Então, nossos delírios coletivos... começaram assim, através desses encontros. Mas o ponto principal do nosso delírio foi que, há uns 15 anos atrás, a gente resolveu criar uma banda. Ai, meu Deus. E a gente tem músicos na família, né? Maridos. E aí a gente obrigava os meninos a ensinar instrumento, dar dicas de... vocal, de abertura de voz, delírios. O que nós achávamos? Umas 3 dicas que derem, a gente já vai sair cantando, já vamos fazer sucesso, tá tudo certo. Foi um surto coletivo, né? Quer dizer, não tão coletivo, foi um surto de 3 pessoas. Que envolveram outras. As outras pessoas, elas falaram, bom, vamos deixar, né? Que elas uma hora vão perceber que elas estão falhando nessa missão. Claro que a gente falhou nessa missão de cantar, a gente não sabe cantar. E a gente sempre foi muito empolgada, então, vamos criar a banda, leva a sério, né? Vamos. Aí começamos, acorde, é fácil, a voz é fácil, tudo era fácil. Mas nenhuma toca nenhum instrumento que já fique registrado. Eu até tentei, eu juro que eu tentei. Tentei aprender violão na minha adolescência. É muito difícil. Vou desistir. Fiz algumas aulas, mas desisti. E aí depois com o Fábio, que é marido da Camila e irmão da Fabiana. A gente já vai entrar nesse assunto. E meu primo. Eu tentei aprender pandeiro com o Fábio. Tentei também, o Fábio foi bem paciente, mas não rolou. Aí, então, através desse delírio dessa banda que a gente queria criar, mas na verdade era pra gente se encontrar, pra gente comer, pra gente bater papo. Principalmente comer, que é a parte que eu realmente mais gosto. Aí a gente ensaiava e fazia os meninos ensaiarem e tal. Então a gente começou a se conectar mesmo nessa época de fazer alguma coisa junto. Não importa o que, não importa se desse certo. A gente queria fazer alguma coisa junto. Então, acho que o pontapé inicial desse nosso projeto hoje, assim, na minha memória, é esse delírio da criação da banda. Eu acho que esse momento foi crucial, porque quando nós éramos crianças, os nossos encontros eram, às vezes, a gente nos encontrávamos porque alguém levava, porque foi na casa, porque foi na festa. E aí, nesse momento, nós escolhemos, né? De certa forma, que eu obriguei a Fabiana a entrar na minha vida de novo, porque eu casei com o irmão dela. Pois é. Mas acho que foi o momento que nós escolhemos ali, foi gerada a primeira conexão. Acho que o ponto inicial dessa teia aí, enquanto escolha nossa, né? Na nossa vida adulta, começou nesse ensaio dessa banda de uma música só, inclusive, né? Exatamente, porque a gente ensaiou e nem sei se a gente terminou a música, porque a gente ficava meio encalacrado num trecho da música, porque a gente não sabe cantar, a gente não sabia e hoje a gente também não sabe, né? Porque a gente desistiu, é claro. E é por isso que eu escolhi o caminho da comunicação visual, né? Porque eu nunca tentei aprender nenhum instrumento, como a Denise tentou, nunca tentei cantar, porque eu realmente sei que eu não tenho talento. Então, assim, nunca me enveredei por esse caminho, porque eu já sabia que ele não ia dar certo.
Como eu sou mais insistente, eu comecei no caminho das artes, né? Eu, de pequena, fiz balé clássico e tal. Então, me achava artista. Mas eu fui por um tempo, vai. Não, foi. No balé, eu me dei bem. Eu era uma boa bailarina. Que não venha ninguém me desmentir aqui depois. Tem foto pra comprovar. Se tem foto, é verdade. Eu era uma boa bailarina, participei de festivais, ganhei festivais junto com o grupo, a companhia e tal. E aí depois, na hora de escolher ali uma profissão, fui para comunicação. Mas eu sempre gostei dessa coisa de artes, sempre admirei. Eu brinco que em outra vida, eu acho que eu fui cantora, as divas, pra mim é tudo. Em casa, eu me considero, né? Eu, em casa, canto no chuveiro e tal. E aí, como eu vi que a voz realmente não veio, o dom da música não veio, pra eu cantar, pra eu ser a diva que eu queria, aí eu casei com um cantor. Então, tá tudo certo. Mas você sempre teve um lance com microfone. Ela tinha uma coisa com brincar com um lance de microfone. Toda vez juntava a criançada, ela ou era apresentadora, que ela queria ser a Xuxa, ou era ela apresentando jornal. Era sempre ela com uma história do microfone na mão. Então ela já sabia o que ia fazer, né? Gente, vocês estão acabando comigo. Por quê? Porque vocês estão falando, não, porque já foi, porque não vou conseguir, porque não tenho dom, mas eu tenho esperança ainda que eu vou aprender. Desculpa, a gente não quer minar seu sonho. Eu tenho esperança. Aí depois dessas loucuras todas, eu ainda tenho esperança de aprender um instrumento, assim, musical. Mas para fazer aula, nada para apresentar, tal. Né? Não, a Camila, viu? Acho que ela quer fazer show. Acho que eu quero, nem que seja para 2 pessoas. O show eu deixo pra Camila, mas eu gostaria, assim... o que você queria fazer que você ainda não fez? Aprender um instrumento musical. Aí eu penso no mais difícil, piano, teclado. Mas eu acho tão bonito, de repente eu consiga dar uns acordes. Mas, vamos falar mais alguma coisa do Somos Teia, do como... surgiu, tá bom? Tá bom, né? Por enquanto tá bom, né? A gente pode pincelar outras coisas. Mas vocês vão ouvir muitas histórias. Porque tem. A gente vai encerrar esse bloco, mas a gente preparou alguns quadros para conduzir aqui o nosso bate-papo. Então, daqui a pouquinho a gente vai apresentar. Vou só apresentar rapidamente. Reflexões da Vida, que é um quadro que a gente vai trazer sempre um livro, uma escritora, um pensador aí para a gente comentar sobre as relações na nossa sociedade. Vai ter também Mulher que Faz, que é uma homenagem para uma mulher importante da história mundial, não só do nosso país. Somos Quem Somos, que aí é com a participação de quem está acompanhando a gente, que a gente vai pedir para vocês mandarem histórias de projetos sociais, ações sociais e empreendedorismo, e também música boa e dica da T. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Então, vamos conduzir aqui o nosso bate-papo com alguns quadros. E o primeiro quadro que a gente preparou foi o Reflexões da Vida. Reflexões da Vida, a gente vai trazer sempre um escritor, uma escritora, um livro, um pensador, para a gente comentar sobre as relações, né? Desse texto que a gente vai apresentar com a nossa sociedade. E a escolhida para começar esse Reflexões da Vida ou Literatura das Relações é a escritora Bell Hooks. A gente tem até o livro aqui, Tudo sobre o Amor, Perspectivas da Vida, certinho? E a gente, nesse livro, ela trata sobre o que é o amor e ela define, na verdade, o que é o amor e a importância das relações. Ela tem uma trilogia. Ela tem uma trilogia do amor e esse é o primeiro volume dessa trilogia. Só para quem não conhece a Bell Hooks, ela é uma ativista norte-americana, escreve sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o tema feminismo e antirracismo. Mas ela tem essa trilogia sobre o que é o amor, sobretudo sobre o amor, e ela trata, para ela,
o amor nas relações familiares, românticas e de amizade, ou na vivência mesmo religiosa, para ela não é algo com sinal de fraqueza ou irracionalidade. Na verdade, ela acha que o amor é mais do que um sentimento, é uma ação capaz de transformar tudo que a gente vive, tudo que está ao seu redor, e através dessa construção amorosa que a gente é capaz de edificar e de solidificar uma sociedade. Então, a gente trouxe, né, esse tema porque tem tudo a ver com a gente, família, relações, amor, e eu vou concordar assim que eu vou falar que eu concordo com ela. Eu acho que o amor está presente em tudo que a gente faz. Não só como sentimento, mas o amor está num cuidado, está num responder um bom dia, tá no agradecer. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente não percebe, mas às vezes para quem você responde, que tá precisando daquela resposta, faz toda a diferença. Então eu acho que o amor, eu concordo com esse tema que ela traz, e acho que o amor tá mesmo em todas as relações, em tudo que a gente faz. É óbvio que vocês vão falar, ai, como a Denise é romântica. Não é nesse sentido. É no sentido de tudo que você faz com amor. Não é sempre que a gente está com esse espírito. É isso que eu quero dizer. Não vai ser todos os dias que a gente vai acordar com esse espírito. Mas se a gente observar o nosso dia a dia, tudo que a gente faz com amor, quando a gente traz o amor para tudo que a gente faz, eu acho que fica melhor. Para nós e para quem a gente está ali se relacionando de qualquer maneira. Relação familiar, relação amorosa, relação de trabalho. Eu acho que descomplica um pouco as relações, que a gente sabe que se relacionar não é fácil. Cada um é de um jeito, cada um tem as suas preferências, a sua maneira de lidar com a vida. Mas eu acho que quando você coloca o amor em tudo que você faz, fica mais fácil de viver, fica melhor de viver. Nesse sentido, assim, que eu entendo quando ela fala do amor nas relações. E o que vocês acham? Acho que fica mais leve. Tudo que você trouxe dá essa sensação de que quando você traz essa questão sentimental para suas ações também, você torna a vida mais leve também, né? E o que eu queria acrescentar também sobre isso é que as ações, né? Muitas vezes não existe a palavra ou o total entendimento dessa questão do sentimento, mas as ações, principalmente as que acontecem entre a gente, por exemplo, uma disponibilidade, uma comida, um cuidado, lembrei de você, essas ações, elas representam uma pequena atitude, muito. Né? Exatamente, essas ações representam muito o que é amor, porque uma pessoa que não te ama, ela não vai lembrar de você nesses momentos, ela não vai se disponibilizar para você em determinados momentos. Então, eu acho que uma parte do livro que eu me lembro, que me tocou muito, foi isso, foi a questão de trazer essa questão do amor para as ações, porque sem as ações é meio que como se não existisse, né, esse amor. Sim, é uma coisa que me chamou bastante atenção sobre esse livro da Bell Hooks, foi justamente ela conceitua o amor de uma forma muito próxima da nossa realidade, eu acho, né? Porque pelo menos, eu já compartilhei isso com vocês em outro momento. A ideia do amor me parece uma coisa muito abstrata, muito longe. Parece que se você não for arrebatado por aquele sentimento do amor, é como se nós não tivéssemos nenhuma influência sobre como ele acontece. E eu acho que o ponto central do que a Bell Hooks traz é justamente ela dizer que o amor tem relação com as nossas ações, é algo que a gente pode materializar, numa comida, num cuidado, num bom dia, numa atenção que você dá para uma pessoa.
né, para uma pessoa, para várias pessoas. E ele apareceu na minha vida num momento muito crucial. Não vou falar que é por causa da idade, vamos deixar essa. Mas acho que chega um momento que a gente começa a refletir muito sobre observar mais, né? Observar a nossa história, observar a história de quem veio antes de nós. Estamos numa fase em que muitos membros da nossa família já estão numa certa idade. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo na sociedade como um todo, né? Nós vemos várias discussões de como cuidar dos nossos idosos, por exemplo, mudanças no que as pessoas pensam em relação aos cuidados com as crianças, né? Que acho que quando nós crescemos a infância é um assunto que está muito em voga, né? A infância foi vivida de uma forma nós somos da mesma geração, digamos assim. Os nossos filhos já são de outra geração e isso já mudou muito, né? E a Bell Hooks fala sobre algo que não é só uma palavra difícil quando ela fala assim, a ética do amor, né? Porque ética é outra palavra que talvez soe muito abstrato para a maioria das pessoas, né? Mas ela não só nomeia, né, que é importante que haja uma ética do amor, mas ela enumera em alguns capítulos o que é necessário para que essa ética do amor aconteça. Você tem um compromisso com as pessoas, né? E isso vai contribuindo para que esse amor, né, para que esse amor, essa vivência em comunidade, porque ela fala do amor não só... Eu também já compartilhei isso com a Denise e com a Fabiana, que na hora que eu vi o livro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que ela está falando do amor romântico, da relação entre a pessoa que você escolhe ali para viver durante a sua vida. E me surpreendeu muito porque ela fala do amor em todas as relações, né? Como a Denise falou, nas relações de trabalho, na relação de pai e filho, na relação familiar. E só um detalhe, assim... que também talvez essa visão que a Bell Hooks tem muito a ver com o fato dela ter crescido numa comunidade negra, né? Que ela passou ela pegou a fase da transição, digamos assim, de quando os bairros começaram a ser integrados, né? Nos Estados Unidos. E ela fala que na primeira infância dela, ela frequentou uma escola no bairro em que ela morava. Ela conta não nesse livro, mas é parte do que ela comenta, né? E ela fala que ali ela começou a surgir essa questão da identificação, do quanto as pessoas eram solidárias. As primeiras vivências da Bell Hooks em relação ao que é uma comunidade foi durante esse período. Acho que talvez ela tenha essa visão por essa influência, né? E é uma coisa que me pegou muito, porque eu acho que, de certa forma... a gente fica muito em dúvida em qualquer relação, né, que nós tenhamos. O que eu faço, até onde eu vou, qual que é o limite. A pessoa às vezes enche o saco, vamos falar o português claro, né? Lidar com fulano às vezes enche o saco, às vezes você quer se afastar. E eu acho que eu me identifico muito com ela porque... tem uma outra questão também que às vezes as pessoas acham que a relação consanguínea é uma coisa que determina, né? Eu acho que eu queria falar isso sobre nós, né? Que a nossa conexão vai muito além disso. Não tem a ver só com o fato da gente ter nascido na mesma família. Isso foi a nossa sorte. E a nossa escolha foi escolher tá perto uma da outra por N questões, né? E uma das conexões que nós temos é justamente essa questão da leitura, a questão da música. Eu sou a louca do livro, da música. Escutei tua música, eu já fico mandando para as pessoas. E rola uma identidade, né? E eu acredito que é isso, assim, que ela me... como que eu posso dizer? Ela contribuiu para que eu conseguisse... entender que algumas coisas que eu senti, que eu colocava em dúvida sobre o que é ter uma relação familiar, é uma coisa legítima, uma coisa muito humana. E a Camila falou, realmente, as relações não são fáceis, assim, né? Porque, como eu falei, cada um tem o seu jeito, tem a sua história, a sua construção, as suas dores, as suas alegrias, e a gente vai carregando tudo isso. E quando ela fala de colocar o amor nessas relações, é exatamente para trazer essa leveza nas relações e construir mesmo essas relações. Assim como, por exemplo, a gente vê por aí famílias que não se dão bem, a gente tem famílias que se dão muito bem. E eu acho que isso é uma construção, é escolha, é colocar o amor. Às vezes
um monte de coisa que não dá certo, né? Mas se tem o amor, tem um caminho para aquilo ser resolvido. Então, eu compartilho desse sentimento, dessa visão, assim. Eu acho que é interessante para quem está aí nos acompanhando essa dica, né? Porque a leitura, quando você vê uma perspectiva de uma outra pessoa, ela faz essa perspectiva entrar na tua vida, no que você já sabe, como ajudou a Camila, pode ajudar muita gente que nesse momento está nos acompanhando. Então, essa é a nossa dica aí de leitura, de reflexões da vida. Bell Hooks, tudo sobre o amor nas novas perspectivas. Ela tem uma vasta, né, literatura, tem vários outros tipos de livros, mas a gente trouxe esse porque tem a ver com esse nosso início, com esse nosso começo, e ao longo dos próximos episódios a gente vai apresentar aí várias outros temas e outras dicas para vocês. Mas hoje a nossa primeira dica é a Bell Hooks e o livro Tudo sobre o Amor, que quem quiser tá vendo aí também na nossa imagem. É isso. Somos Teia Podcast, um canal que conecta pessoas. Então, toda semana temos um encontro marcado para nos conectar, para bater papo, para refletir sobre diversos temas e aproveitar isso da melhor maneira possível na nossa vida. E a gente combinou aqui que vai ter a participação de quem nos acompanha, né? Tem que ter a participação. Então, quem quiser participar, tem um quadro específico, Somos que Somos. Nesse primeiro episódio, a gente vai só avisar vocês que aí é para falar sobre um projeto social, uma ação social, um empreendedor, pessoas que querem enviar histórias de algo que acham interessante perto aí de cada um de vocês, que é o que a gente quer, né? Dar visibilidade para quem está ao nosso redor. Então, você pode mandar sua história de empreendedorismo, de alguém aí do seu bairro, ou de alguém da sua família que você acha interessante divulgar, de algum projeto social, de alguma ação social, algo que você acha interessante. A gente tem um canal para isso, que é o conecte-se, @redesomosteia.com. É isso mesmo? Conecte-se, @redesomosteia.com. Então, a gente vai ficar muito feliz se receber uma mensagem e a sua história. Para o quadro Somos que Somos. Somos quem somos. E para continuar, a gente vai falar agora sobre mulher que faz história, né, Camila? Sim. Toda semana a gente vai destacar aí uma mulher e contar a história, contar o que ela fez. A gente pensou, puxando brasa, somos 3 mulheres. Então, a gente pensou, tem muitas... eu mesma que trabalho na comunicação, tem muita gente que faz que a gente não sabe o que fez, como fez. E eu acho interessante essas curiosidades, assim, principalmente em bate-papo, você acaba aprendendo e isso acaba agregando aí para o seu conhecimento. Então, toda semana a gente vai trazer uma mulher que faz história, contar um pouquinho o que ela fez, de onde fez, para que fez. Então, hoje a gente... acabamos recentemente de ter aí o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aqui no Brasil, essa data também celebra uma mulher que é a Teresa de Benguela, que ficou conhecida como a Rainha Teresa. Então, a gente vai explicar um pouquinho quem é e por que, né, ela foi... homenageada com esse dia, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nós falávamos um pouco antes de entrarmos aqui no estúdio, né? Nós estamos numa fase intermediária, digamos assim. Em qual sentido? Quando nós estudamos, né? Que não faz muito tempo, viu, gente? Não faz muito tempo, não. Não tinha ainda sido instituída a Lei 10.639, né, que ensina a história da África
e dá importância, né, dá visibilidade e faz com que as pessoas, em geral, conheçam qual é a contribuição, né, tanto da África, né, quanto para os escravizados que foram trazidos para o nosso país. Então, nós não tivemos essa formação, mas, ainda bem, fazemos parte de um período em que pessoas lutaram, né, para que a Lei 10.639 fosse instituída. E aí essa geração, né, nos últimos 20 anos, acho que a lei já tem tudo isso de tempo, pudessem ter contato com figuras que fossem figuras inspiradoras e que tivessem a pele pigmentada, que tivessem a pele escura. E aí, voltando para a menção que a Denise fez, né, do dia 25 de julho, nós escolhemos a Teresa de Benguela porque ela é símbolo, né, dessa data aqui no nosso país. E foi uma mulher porreta. Vou trazer a veia baiana aqui. Ela foi uma mulher porreta porque ela foi casada com um líder de um quilombo, que eu não lembro o nome. José Piolho. Foi casada com José Piolho e aí ele veio a falecer e ela assumiu o comando do quilombo no Mato Grosso. Isso, né, Dê? Isso. E por 37 anos. E pode falar palavrão, gente. Tá liberado. Não, porque as crianças estão acompanhando. Sim, temos crianças. Depois a gente faz um pi, coloca um pi na edição. Mas ela foi a dona da porra toda, digamos assim, no período, né, que ela assumiu o controle por tanto tempo e conseguiu organizar de forma democrática ali as pessoas do quilombo, que recebia não apenas pessoas escravizadas ou pessoas negras, mas pessoas que fugiam da coroa também. Então já tinha ali uma veia democrática e a organização dela permitiu que esse quilombo resistisse e durasse por uma quantidade de tempo para garantir, inclusive, a sobrevivência dessas pessoas, né? Porque vamos imaginar que... não precisa nem imaginar, porque tem dados que mostram isso, né? Dados historiográficos. Você fugiu da casa do Senhor, você ia ser capturado, você ia ser morto. Né? E liderar um quilombo com essa ameaça constante não é coisa para qualquer pessoa, ainda mais por 37 anos. Então, a Teresa de Benguela é uma referência, é um exemplo extremamente importante, né, de uma das mulheres que eu acho que talvez a nossa geração esteja vivenciando o quanto é importante ter pessoas com as quais nós podemos nos identificar e conhecer a nossa potência. Eu acredito que se não fosse esses exemplos, inclusive, até pensando na Bell Hooks, acho que eu nem estaria aqui falando. Porque eu sempre tive muita vergonha de falar, achava que eu não era uma pessoa interessante, nem só se fosse na brincadeira, igual a Denise, quando pegava o microfone e se fingia de apresentadora. Mas foram os textos dessas mulheres que me fizeram ter coragem de compartilhar ou de entender o quanto existir e compartilhar a sua existência com outras pessoas é algo extremamente importante. Quando a gente fala que homenagear dar mesmo valorizar, né? O que a Teresa fez, o que outras tantas mulheres fizeram e o que a gente faz no nosso dia a dia. É essa conexão que a gente quer mesmo fazer. Ela se tornou esse símbolo de resistência e liderança, e a gente sempre imagina que um símbolo de liderança tem que ser só de luta, de guerra. No tempo da Teresa, sim, mas hoje a gente transforma isso para outras maneiras. A gente não vai mais sair lutando e guerreando por aí, mas hoje a gente tem o poder da palavra, o poder da decisão, o poder da escolha. E eu acho que também o poder da representatividade, né? Principalmente para nós que somos mulheres negras, o que a gente faz hoje como profissão, como escolha, a gente consegue trazer para as próximas gerações, porque assim, a nossa geração teve um pouco mais de dificuldade e as próximas gerações, elas podem se espelhar naquilo que nós nos tornamos mesmo diante de todas as dificuldades. Isso, e o que eu até queria colocar, nessa época até da Teresa, tem poucos registros, a gente tem poucas imagens, a história foi transmitida mais oralmente mesmo, outras mulheres contando e preservando as lembranças do que a Teresa fez pela comunidade. Então,
a história mesmo tem poucos registros, mas que bom que a gente conseguiu, mesmo assim, com poucos registros, resgatar, né, o que realmente aconteceu, a verdadeira história. Até estava lembrando com a Camila, na nossa época de estudante do primário, né? Mudou tudo. Ensino médio. A gente não tinha história sobre os negros no Brasil. Parecia que a gente não existia, né? Ou existiu só por meio da escravidão. Ou existia de forma só passiva, né? Parecia que a gente, sabe, não tinha coração, não tinha sentimento. Não tinha luta, não tinha história de resistência. Não tinha nada, assim, nos livros, em geral, sobre como pensava, como agia, né? O que fazia ali para sobreviver. Então, trazer essas pessoas dessa época, homenagear, né? Jogar um holofote faz com que a gente se reconheça, né? E chegue nessa luta de hoje, assim. Então, a gente sabe que não começou agora, começou lá atrás, e que tem história, né? E que bom que a gente está podendo transmitir essa história agora para outras pessoas. Então, esse é meio que o nosso intuito, e principalmente as mulheres, né? Além de tudo, as mulheres nessa época também eram um pouco apagadas da história, então a gente também acaba resgatando isso. E só um detalhe, você pode ter ouvido aí já ter ouvido falar na Teresa de Benguela, porque ela ganhou destaque em 2 escolas de samba. No Rio de Janeiro, a Unidos da Viradouro fez um enredo, Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, em 1994. E em 2020, ela foi novamente homenageada no Carnaval de São Paulo pela Barroca Zona Sul. Então, o Carnaval também tem isso, né, de sempre resgatar algumas coisas da história. Então, você já pode ter ouvido falar, não saber exatamente quem foi, o que fez, mas você já pode ter ouvido falar por conta aí desses 2 destaques, dessas 2 homenagens em enredos de escola de samba. E só para complementar o que seria o quadro Mulher que Faz História, né? Porque nós estamos trazendo uma figura histórica, né? E acho que muitas vezes as pessoas acham que para você estar em evidência, para sua história ser contada, para você entender que você é importante, você teria que estar registrada num livro. A proposta é justamente o contrário, né? Já que nós temos a possibilidade de registrar visualmente, né, e por meio do áudio, pessoas que são importantes, que são relevantes na nossa comunidade. Então, mulher que faz história, a gente trouxe a Teresa de Benguela, mas a mulher que faz história não precisa ser necessariamente aquela que está nos livros, né? E isso me fez lembrar de em casa, agora nem tanto, mas a gente já teve muitas discussões acaloradas com relação ao feminismo, tal, eu e meu companheiro. E uma coisa que ele me falou que eu nunca esqueci, né? No meio das discussões, ele nem lembro qual que era o contexto, mas ele falou que a gente sabe que existe machismo, que existem limitações, limitações de várias formas, que a mulher tem um papel muito importante nas famílias e que esse papel muitas vezes não é valorizado, mas ele falou uma coisa, ai, gente, eu não vou chorar. Não tá liberado. Não vou chorar. Ele falou assim, eu não sei por que as pessoas ficam falando isso. Na minha família, quem são que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas rodarem, que faz as pessoas irem pra frente, que dá a mão, que dá um jeito, que trabalha, que auxilia todo mundo, são as mulheres. Sempre foram as mulheres. Até bati um negócio aqui, de tão empolgada que fiquei. Nunca foram os homens, né? As mulheres que cumpriam esse papel. Então, essa história de que a mulher é sexo frágil, que ela depende do homem, né? Para fazer qualquer outra coisa ou para realizar, pelo menos na nossa família, não é uma coisa que pode se dizer que faz parte da realidade, né?
E é uma coisa bem intuitiva. A gente já citou várias vezes aqui a nossa família, mas, mas é o nosso exemplo mesmo, né? O que a Fabi falou, da representatividade. Você se vê assim, eu falei, caramba, a gente está lutando aqui, mas Teresa de Benguela lá atrás, né? Quando precisou sair na porrada, ela saiu. E Hoje é a isso. gente não precisa sair na porrada. Às vezes precisa. Mas a gente ainda continua com as nossas lutas, com as nossas questões, né? Então, é mais ou menos para fazer esse paralelo. Bom, vocês viram que a gente adora falar, né? Se deixar, a gente vai embora. Mas para encerrar, né, Camila, Fabiana, vamos de música boa? Vamos de música boa. É um quadro que a gente fez. Como eu falei no comecinho, tudo que tem na nossa família, a gente colocou aqui no podcast. Começamos a falar sobre amor, Bell Hooks, aí depois sobre alegria, os nossos devaneios aí de criar uma banda. Falamos sobre mulheres fortes que tem na nossa família. Muitas. O Fábio tem razão. Toda razão. E só para acrescentar, são mulheres que nunca precisaram sair na porrada. Elas simplesmente arregaçaram as mangas e foram embora atrás do seu objetivo. Aliás, um beijo para elas, né? Um beijo para todas. Todas são obrigadas a estarem acompanhando a gente. E aí a gente vai encerrar com música, que sempre teve também muito na nossa família, né? Não lembro da gente sem música, assim. Não. Sempre com música. De vários estilos, de várias maneiras, de várias formas. Desde os LPs lá, puta, entreguei a idade. Desde dos LPs o que é mesmo um LP? Até hoje. Um dia a gente marca uma pauta para fazer a transformação fonográfica, né? Sim. Mas a gente vai encerrar então de música boa. E aí pensamos, o que vamos trazer para esse primeiro episódio de música boa? Como a gente falou muito que o pontapé inicial do Somos Teia deve ter sido há 15 anos atrás, quando a gente pensou em criar uma banda que não foi pra frente, porque a gente não tem talento nenhum para isso, a gente vai trazer a música que a gente ensaiava nessa época. E a Fabiana vai cantar. Olha, gente, eu não quero tornar a vida das pessoas triste, então é claro que eu não vou cantar. E o nome dessa banda devia ter sido Meninas Sem Jeito, né? Porque a gente não tinha nome. A gente não tinha nome. Pra você ver como a coisa não andou. Meninas Sem Jeito. A gente não conseguiu colocar nome, não deu tempo, porque logo vimos que não ia dar certo. Então, a coisa não teve nem pensando. Eu não me lembro de ter pensado em nome. Eu lembro só da gente ensaiando, empolgada, fazendo as aberturas vocais, isso eu lembro. Agora, de nome pra banda, a gente não pensou. Mas a música que a gente ensaiava, vamos acabar com o suspense, era uma música da banda Nat Roots, Deixa o Menino Jogar. Agora você canta. Por que a gente escolheu essa música na época? Não sei se era uma música que estava em alta. Nat Roots é uma banda que todo mundo gostava, né? Gosta. Sim, é uma banda bacana, assim, né? E aí a gente escolheu essa música. Não me lembro por quê, assim, se teve um motivo, se era porque era da época que a gente estava ouvindo muito. Mas acho que o álbum é da década de 90, a música já tinha um tempinho já. Já tinha. Agora, por que nos pegou naquele momento... Não me lembro. Nós não vamos cantar, é brincadeira, tá? Ah, não, eu já tava me preparando. Mas aí eu falei assim, vamos pensar nessa música. E a música tem tudo a ver. A letra, eu acho que a letra a gente já gostava na época, mas a gente nunca fez essa conexão, né? Eu mesma aí, pesquisando com a Camila, a gente descobriu que é um hino de resistência e esperança. Olha que lindo. Tudo a ver, né, com... Para quem não conhece a banda Nat Roots, é uma banda de reggae. A característica principal do grupo é reggae, né? E eles
a maioria das bandas de reggae, de rap, tem essa coisa de abordar temas sociais, temas mais profundos, né? Sim. E essa música, ela traz busca por liberdade, luta contra a opressão e a importância da educação e do conhecimento como ferramentas de empoderamento, né? Descobri isso pesquisando. Na época, não sabia. E aí, alguém podia ler a letra, né? Não cantar para não assustar Não pode cantar mesmo? os nossos. A gente vai deixar de fundo. Mas eu achei que, nessa pesquisa, eu achei que tinha tudo a ver. A gente vai sempre encerrar com uma música, porque somos todas musicais, apesar de não cantarmos. Nossa, Denise, para de acabar com a gente. Bem. Assim ninguém vai me contratar pra ser cantora. Mas a gente gosta muito de música, isso é fato. E aí escolhemos essa música, então, para encerrar esse nosso primeiro episódio, o episódio de estreia. Deixa o Menino Jogar, banda Nath Roots. Camila vai ler? Vou tentar recitar o refrão. Deixa o menino jogar, oiaiá. Deixa o menino jogar, oiaiá, que a saúde do povo daqui é o medo dos homens de lá. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Tudo a ver com resistência, né? Sim. Lindo. Até nessa pesquisa, a referência ao medo dos homens de lá é a ideia de que aqueles que estão no poder temem a ascensão dos menos favorecidos. Por isso poderia ameaçar, né, quem está no poder. Quer dizer, aquela coisa, só nós aqui no poder, o resto na ignorância, né? A gente vai levando assim até quando dá. E a música traz exatamente isso. Não, todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que participar do jogo, todo mundo tem que ter oportunidade. Então, a gente encerra o nosso Somos Teia Podcast com essa música que faz parte da nossa história, da nossa vida, e tem esse tema, tem essa lição, né? Vamos dizer assim, na letra. Também. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês nesse nosso episódio de estreia. Toda semana encontro marcado, né? Para a gente se conectar, bater papo, refletir sobre diversos temas. E como eu falei, você pode participar. Pode mandar aí sua sugestão, sua crítica construtiva, tá, gente? Vamos ter mais Sejam amor gentis. no coração. Sejam gentis, estamos começando. A gente vai melhorando ao longo aí dos episódios. E aí, participem aí pelo nosso canal no YouTube, Somos Teia. Temos redes sociais também, @Rede Somos Teia, nosso site, redesomosteia.com, e o e-mail, se você quiser participar, contar a sua história aqui também, no conecte-se, @Rede Somos Teia. É isso. É isso. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. Tchau, tchau. Já Até quero a o próxima. próximo. Tchau, tchau. Até a próxima. Certo?